Olá mais uma vez, minha galerinha, agora para nossa aula de educação física. Trouxe aqui um resumo, né, de um texto sobre a história do futebol, certo? Futebol que é o esporte mais popular no mundo. Esse texto, né, esse resumo desse texto dessa professora aqui, Juliana Bezerra, desculpa, que é professora de história, certo? Isso aqui são só alguns trechos do texto para não ficar muito longo, né? Mas vocês podem acompanhar a leitura comigo, certo? Então vamos lá. O futebol já foi um ritual de guerra. Vejam só, né? O futebol já foi um ritual de guerra. Mas o modelo que conhecemos hoje foi organizado na Inglaterra em 26 de outubro de 1863. A prática, contudo, é muito antiga, com registros na China, Japão, América pré-hispânica, Grécia, Roma e Itália. No Brasil, Charles Miller introduziu oficialmente o esporte em 1894, no Rio de Janeiro. O futebol era um ritual. Vamos lá. Na China, por volta de 2600 a.C., um ritual denominado Tsutsu consistia no uso da cabeça do chefe de inimigos por parte das tribos vencedoras para ser chutada. Os guerreiros acreditavam que pelo pé assimilariam a inteligência, valentia, força, habilidade e liderança do inimigo. O futebol no Brasil atribui-se ao brasileiro descendente de escoceses Charles Miller a introdução oficial do futebol no Brasil. Miller nasceu em 1874 em São Paulo e estudou na Inglaterra. Em 1894 retornou ao país e trouxe na bagagem 2 bolas de futebol, 2 uniformes completos, uma bomba de ar e um livro de regras do futebol. Ou seja, pessoal, o futebol, ou as origens disso que hoje a gente conhece como futebol, é muito antiga. Para vocês verem aí, né, que na China, aí, em 2600 anos antes de Cristo, né, muito tempo atrás, milhares de anos atrás, já se tinha uma ideia, né, um início, uma versão do que chegaria a ser o nosso futebol hoje. Era bem esquisito, né? Consistia bem, quando tribos inimigas entravam em guerra, né? Aqui vencia, pegava a cabeça do líder da tribo que perdeu, né? Enfim, cortava a cabeça, né? Um negócio bem violento mesmo. E chutavam essa cabeça, né? Eles acreditavam que isso ia fazer com que eles ficassem mais fortes, enfim, né? Tem toda uma questão cultural aí. Isso era um ritual que eles faziam, mas desde aí que já se teve a ideia de uma coisa, de chutar uma coisa, de chutar um objeto, né? Por mais que fosse essa coisa macabra aí, certo? Como vocês podem ver aí no nosso primeiro parágrafo, a gente também já tinha indicações de coisas parecidas com o futebol, de inícios do futebol, na China, como foi citado, no Japão, na América pré-hispânica. O que é a América pré-hispânica? Bem, vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de história que a América Latina, América do Norte e América Central, né, foram colonizadas por espanhóis, portugueses, holandeses, enfim, mas os espanhóis é quem tiveram mais influência, né? Na nossa América aqui, que é a América do Sul, a Espanha foi quem colonizou mais países. Então, disse América pré-hispânica porque foi antes de a Espanha chegar aqui a esses territórios da América. Tá certo? Então, no Brasil, o futebol, esse futebol mais moderno, né? Esse que a gente conhece hoje, sem ter nada a ver com rituais, enfim, sendo um esporte mesmo, foi trazido por Charles Miller, certo? Ele nasceu em 1874 em São Paulo, né? Estudou na Inglaterra e trouxe as primeiras bolas de futebol e as regras desse esporte para o nosso país, tá certo? Então, baseado nisso, vocês vão resolver essa atividadezinha, né? Só apenas 3 questões só para consolidação do conhecimento mesmo, tá bom?
Então é só isso. Vocês copiam as perguntas e me enviam a resolução no PV, como sempre, certo? Tenham todos um bom estudo.